Boa noite, Boa Sibeli. Tudo noite, bem? tudo Como vai? bem? Tudo Que bem? honra, hein? Um prazer estarmos nessa live juntos. Prazer é meu. Oi, Suzana. Olá, boa Boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bem? Simone também já deve estar entrando. São quantas horas de diferença, Suzana, em Portugal? Creio que são 3. São 3 11h30 horas? são 11h30 da noite Ah, agora. Não é tanto. Eu achei que você ia muito acordar às bem. 3 da manhã. Mas a Sibeli, Pois, você está no Brasil. A Sibeli está no Brasil, você não está no... Canadá. Não, estou no Canadá. Você está no Canadá. Tô. Você vê que nós estamos internacionais hoje, realmente. É verdade. Falta a Simone. Deixa eu ver. Acho que ela entrou aqui. Não. Bom, nós vamos conversando. Aí depois a Simone entrando, a gente coloca ela. Eu só esqueci um detalhe, né? Esqueci de colocar o nome da... Esqueci de colocar o nome da... Vocês sabem se dá para colocar depois? Eu não Deixa eu sei. botar... Não sei como se Tá, faz. Simone está entrando. Por o nome onde? O nome da live. Não sei se eu tenho tanto know-how de tecnologia. Olá, boa noite. Simone, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Então, gente, eu, assim, convidei vocês para essa live porque eu pensei o seguinte, me deram uma incumbência, né, de falar sobre essa parte social, de atendimento à população e tal. Eu acho que é muito interessante, porque a gente está na nossa rotina do dia a dia, a gente às vezes não para pensar em algumas coisas, em algumas dificuldades, né, que a gente tem, e que é importante a gente dividir isso entre nós, colegas, para a gente começar a ver se a gente enxerga saídas, né? E aí eu pensei em algumas situações aqui. A Simone, acho que foi a primeira pessoa, o primeiro grupo que conseguiu montar uma disciplina de odontologia do sono no Brasil, né, Simone? Então, eu acho que a gente queria seu retorno em relação a isso, inclusive com relação a atendimento ao público, que é o principal que a gente veio falar aqui, né? O Edilson, além de estar lá na Unicamp, agora como nosso representante lá na WORS, né? Edilson da representação latino-americana, aí eu acho que você deve trazer uma experiência também para a gente. E a Suzana, além dela estar em Portugal, ela é professora universitária também, então não sei como é que é essa parte de atendimento à população lá, e ela está como presidente da Academia Europeia, né, de Odontologia do Sono, da EADSM. E a gente teve, né, Suzana, algumas experiências interessantes no congresso que teve em Düsseldorf, na Alemanha, né? Então, tanto teve uma mesa que a gente discutiu a parte de ensino, que foi eu e a Mish que organizamos, enfim, nós duas que falamos. E aí eu levantei dados de vários lugares no mundo inteiro, como é que está o ensino de odontologia do sono. E uma outra mesa que a Suzana fez parte, que eu achei bem legal, eles colocaram representantes de vários países da Europa para dizer como é que está a parte de atendimento, né, Suzana? Como que... E assim, é uma disparidade grande, né, de um lugar para o outro, dentro da Europa. Então, eu queria, primeiro, assim, para a gente fazer uma ordem aí dos assuntos, ouvir do Edilson. Como que está isso, Edilson, a sua visão no Brasil e no mundo? Como que atendimento? Eu até teve uma live antes da nossa, eles estavam falando mais sobre a polissonografia, né? O Gabriel, tal, a Juliana. A ideia nossa aqui é falar mais da parte de acesso ao tratamento, né? Como que está isso da parte cirúrgica, que você é otorrino, da parte de CPAP? Como que eu acesso isso à população? Bom, gente, eu queria agradecer, né, inicialmente aí a honra do convite, né? É um prazer estar discutindo esse assunto nessa semana que é tão especial, né? E dizer que essa história da gente trocar ideias e com as pessoas que estão tão distantes, mas tão próximas aí com
com situações semelhantes, e a gente discutir isso é uma grande oportunidade. Você sabe que uma das coisas que a gente discutiu muito, né, dentro dessa estrutura que a gente tem da World Sleep Society, é qual seria um dos temas, né, e a todo ano esse tema ele muda. E a ideia da escolha desse tema foi um tema que teve uma controvérsia, porque é um tema que nós achamos até um pouco difícil para tradução e foi até um pouco difícil o entendimento, mas a ideia é que vinha numa sequência de você tentar mostrar que o sono deveria ser divulgado a todos e que todos pudessem realmente ter acesso a tudo aquilo que envolve o sono, que é a parte de entendimento educacional, a parte a diagnóstico, a parte de atendimento, a parte de tratamento e de segmento. Então, foi basicamente isso que tentou se escolher as palavras para justamente justificar a campanha desse ano, né? E quando a gente olha para o Brasil, a gente tem uma preocupação enorme, né, por se tratar de um país que tem dimensões tão significativas e que o acesso à saúde realmente é bastante precário em determinadas regiões, né? Mas deixa eu falar um pouco da minha região aqui, onde eu estou a 100 quilômetros de São Paulo, em Campinas, numa instituição universitária, que também tem inúmeras limitações para atendimento em sono, né? Então, é triste falar e comparar com outras regiões, né, que possam ter muito menos acesso ao que a gente tem, mas o meu acesso no sentido dos pacientes que me procuram e como isso é dificultado no sentido de entendimento, também eu acho que é um grande exemplo, né? A gente tem um serviço que é pequeno, muito aquém da necessidade que a gente tem para as demandas populacionais, né, que nós temos uma imensa limitação à questão de exames para diagnóstico, né, e dentro da odontologia do sono, que eu tenho dentro do meu grupo, eu sou um grupo altamente privilegiado, né, porque eu tenho 3 dentistas no meu grupo, fantásticas, né? Fantástico, porque tem o Almiro, que também está envolvido, mas eu tenho a Ana Célia, tenho a Ana Paula, todas com uma formação fantástica, todas extremamente disponíveis a tratar, a orientar, a fazer, só que não tem aonde executar aquilo que elas têm a formação, né? Então, eu acho que fica um pouco desse detalhe, a hora que eu vou comparar aquilo que eu sei, enquanto estrutura própria minha, com aquilo de outros locais que a gente busca trazer informação, busca formar as pessoas, a gente entende que muitos esforços acabam sendo sobremaneira muito interessantes, porque é muito a pessoa que acaba se empenhando para desenvolver algumas coisas, né, do que muito mais a estrutura que te dá as condições disso acontecer. Então, eu realmente gostaria de mostrar que há uma discrepância enorme no acesso, as instituições universitárias realmente tendem a buscar um pouco mais isso, até pela necessidade de formação, mas que a gente poderia melhorar muito isso, né? E eu acho que exatamente o que a gente vai fazer hoje, né? O que a gente vem fazendo essa semana, a gente vai fazer na sexta-feira próxima, e eu vou fazer um spoilerzinho, né? De o lançamento da Frente Parlamentar em prol da saúde do sono, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? A gente tem um deputado estadual que está nos ajudando, que é uma deputada, né, estadual, que é a deputada Clarice Ganem, e o filho dela, que é o deputado federal Bruno Ganem, estão nos ajudando em Brasília. E a gente queria replicar isso. A gente queria até para pedir apoio de, olha, se você tem um deputado federal que você tem acesso, pede para ele assinar, porque esse documento já está disponível para a gente montar uma frente. A exame, é acesso a... Qual que é a ideia? Então, Sibeli, a ideia é acesso a sono, sabe? O que a gente está discutindo dentro desse grupo que está montando essa frente, assim, qual que é a prioridade, Edilson? O que você acha que tinha que fazer? Eu falei, olha, eu acho que a questão educacional é a primeira. Uhum. Entendeu a importância do sono, valorizou o sono, as outras coisas vão aparecer numa cobrança que eu acho que acaba sendo complementar a isso tudo, né? Mas, infelizmente, tem as pessoas que já têm uma doença que não conseguem tratar. Ou seja, então, às vezes aquela coisa, priorizo um lado e deixo de cobrir o outro, também não atendo a todas as necessidades, né? A gente acha que vai ter que caminhar mais ou menos em conjunto e tentar sensibilizar, aí sim, né? A gente vem tendo uma experiência via
Ministério Público, que eu acho que é um outro setor que a gente precisava buscar, sabe? Eu acho que dentro daquilo que o Sono pode fazer, ter um Ministério Público junto com a gente para mostrar que tem demandas e que eles podem nos ajudar a perguntar para o Executivo como é que faz, por que não faz. Eu já senti que isso é uma parceria bastante saudável, né? Então, Cibele, agradeço muito e o fato é, temos uma disparidade muito grande no acesso a atendimento em sono em qualquer local do Brasil e, infelizmente, digo que até eu, dentro de uma região que teoricamente é privilegiada, tem essa limitação. E algum tempo atrás, isso já tem bastante tempo, tá? Então, eu acho que nisso eu devo estar bem desatualizada. Mas eu me lembro, quando eu estava como presidente da Bros, que a gente tinha um grupo de médicos que estavam no movimento em Brasília para que se tivesse o CEPAP ali, até brincava, meu CEPAP Minha Vida, né? Isso. Eu era vice da Lia nessa época. Eu tive envolvido então, nisso. o que foi isso? Isso Foi. existe, isso deu certo? A gente fez uma ação em São Paulo, né, que foi a primeira ação que a gente chamou de uma experiência de troca de informações, de como é que estados, né, e como é que cidades tinham a possibilidade de conseguir buscar o CIPAP para a população utilizar. Foi muito rica essa experiência, né? Mas, infelizmente, esbarrou em coisas que são burocráticas. Existe um órgão que avalia todas as tecnologias daquilo que entra no Brasil, né? Uhum. E esse órgão ele precisa de dados e ele exige alguns dados que até hoje a gente não conseguiu fornecer da maneira com que eles buscam, para realmente implementar o CIPAP como alguma coisa que seja saúde pública, né? Então isso não aconteceu. Todas as iniciativas que a gente trocou lá eram por parcerias. E aí sim, novamente digo, as pessoas que se empenham para que algumas coisas aconteçam, né? Fez a parceria com a prefeitura, fez a parceria com a universidade e conseguiu criar alguns replicadores daquela ideia dentro de uma certa estrutura. Mas assim, nada com formalidade, sabe? Nada com aquela coisa da legalidade acontecendo, né? E eu acho que isso, assim, isso é muito rico porque a gente vê dentro das dificuldades as pessoas se mobilizando para, né? Mas eu acho que chega uma hora que esgota isso tudo e que a gente precisava realmente ter alguma coisa mais consistente, né? Alguma coisa mais de Tem muitos potencial. estudos, né, Estados Unidos, enfim, estudos de custo-utility, né, que Isso. mostrando que você, tratando esses pacientes de apneia do sono, você tem um menos custo final para o sistema de saúde, né? Que você vai ter menos complicadores do ponto de vista cardiovascular, das doenças que mais matam e que mais deixam sequela, que tem um custo alto para o governo, né? Aqui no Canadá, por exemplo, é uma preocupação, mas porque aqui é tudo seria o SUS, né? Ninguém tem plano de saúde, né? É tudo público. Eu não sei se em Portugal é assim, mas depois a Suzana vai falar. E isso já é demonstrado em estudos, né? Que, em teoria, se economiza dinheiro tratando esses pacientes, né? Então, deveria ser uma... É que no Brasil a coisa não funciona bem assim, né? Acaba ficando muito o peso nas costas dos planos médicos e a população que não tem acesso no SUS, que está sobrecarregado também, né? Bom, E aí, assim, só para falar disso, Cibele, eu acho que essa coisa, né, de custo-efetividade é algo que a gente tem como clareza. Todos os distúrbios do sono são diagnosticáveis e tratáveis, né? Essa é uma coisa que facilita muito aquilo que a gente pode apresentar. Mas, na verdade, teve uma época no estado de São Paulo que começou a andar uma política pública em sono. Eu até pus o nome aqui, ó. O que eu queria, né, e o que eu vou pedir para que a gente foque os nossos empenhos aí, é que a gente tinha que buscar uma política nacional para tratamento dos distúrbios do sono. Isso foi o que eu escrevi aqui até assim, falei assim, ó, isso eu preciso, esse é o nome que a gente vai ter que replicar para que todo mundo use o mesmo. Bom, mas o fato é que tentou-se isso em São Paulo uma vez e a Secretaria Estadual da Saúde tentou montar um grupo
A gente foi lá, o pessoal do HC foi lá, da Unifesp foi lá, nós fizemos um grupo, porque o que estava ali acontecendo? Um monte de liminar. As pessoas entravam com liminar para fazer a polissonografia, para ter acesso ao CPAP, para ter um tratamento, e o custo de uma liminar realmente impacta muito mais. É muito mais barato você dotar a sua estrutura de saúde com esse tipo de atendimento do que você fazer por liminares, né? Alguém tinha entendido isso, mas essa iniciativa durou muito pouco Essa é uma tempo. discussão que vai longe, né, disso, porque a gente pensa assim, bom, a gente tem uma estrutura de polissonografia, mas será que uma parte dessa população não poderia se usar um exame tipo 3, por exemplo, para diagnóstico, né? Eu não estou nem falando de tipo 4, estamos falando de um diagnóstico que possa ser feito em casa, que é o que é feito aqui no Canadá. Então, a maioria, eles direcionam para o tipo 3 e fica o tipo 1, aqueles casos que você não conseguiu fechar o diagnóstico no tipo 3, ou quando você tem uma hipótese de uma epilepsia durante o sono, ou de uma narcolepsia, enfim, de outras situações, quando é o que é o grosso, assim, digamos, né, o grande volume de pacientes que é a apneia obstrutiva do sono, é em tipo 3 aqui, com bastante frequência. Então, assim, são políticas que já mudaram. Então, por exemplo, quando eu fiz meu estágio aqui em 2002, mais de 20 anos atrás, o hospital tinha 16 leitos. Hoje tem metade, tem 8. Entendeu? Eles enxugaram o número de leitos, porque aquele espaço que era para aqueles leitos, eles põem coisa que gira mais, que, né? Parte financeira, enfim. E é muito exame tipo 3. Agora eu queria ouvir um pouquinho das duas meninas, que as duas são professoras universitárias, as duas ortodontistas. Não, uma é ortodontista DTM. Quase. A DTM. Ana é orto, a Simone é DTM. Como é que é o atendimento dos pacientes que vão para aparelho intraoral, adulto, criança, se tem o atendimento para os dois na parte universitária, e depois a gente vai falar um pouquinho da experiência de vocês fora da parte universitária, e queria entender um pouquinho como é que está isso. Quem quer falar primeiro? Posso começar? Pode falar. Então, antes de mais, é um prazer enorme estar aqui, deste lado do Atlântico. Muito obrigada, Cibele. É um prazer estar com a Simone e com a Delsen também, que são pessoas que eu sigo e que conheço de nome, e é um prazer vê-los, não pessoalmente, mas pelo menos conhecer a pessoa em si. E relativamente à pergunta, eu estou na Universidade Católica Portuguesa, na Faculdade de Medicina Dentária em Viseu, e integrei o corpo docente há relativamente um ano. Não, até então não estava a ser feito nada em termos de medicina do sono. Eu tenho tentado integrar a medicina do sono nas aulas porque eu dou aulas de ortodontia e dou também uma parte de saúde pública. Então eu tenho tentado integrar no currículo dos alunos algum conhecimento sobre sono, de um cômputo geral. Depois na área da ortodontia muito screening na parte pediátrica, também na parte de adultos. Não temos uma consulta a funcionar, uma consulta externa a funcionar para a medicina do sono. Eu já falei com os colegas lá a ver qual era a possibilidade de instalarmos alguma coisa, mas o processo é um bocadinho burocrático, portanto vamos tentando, aos poucos, vamos tentando fazer algo. A minha experiência em termos de medicina de sono clínica é muito privada, portanto 100% privada. Não tenho, em termos de faculdade, não tenho. Em termos de formação pré-graduada, portanto, é esta parte que eu explicava, das aulas em ortodontia e na saúde pública. Em pós-graduada, eu leciono também na Faculdade de Medicina da Universidade Católica e estou a coordenar com uma colega de pneumologia, a professora Amélia Feliciano, e uma colega de exames de sono, a Andreia Cardoso. Estamos as três a coordenar a primeira pós-graduação em Ciências do Sono em Portugal. Portanto, este é assim o panorama geral aqui do país. Daqui a pouco eu vou te perguntar da academia lá, que a gente teve aquela... Sim. Mas conta para mim, Simone, como é que tá lá para vocês?
Então, obrigada pelo convite. É uma honra estar falando aqui com professores tão renomados como vocês e falar um pouquinho da minha experiência na odontologia do sono. A pandemia foi um marco para mim, para todo mundo, né, de uma forma global, em relação à repercussão do sono dos nossos pacientes. E foi aí, exatamente em 2020, que eu fiz a minha primeira capacitação na cidade onde eu resido, no Rio de Janeiro. E a partir dali, eu comecei a observar como é importante essa abordagem do sono, a gente integrar ela, agregar ela na nossa vivência da nossa consulta com o paciente. Muda todo um planejamento. Então, você começa a abrir um horizonte. E foi aí que eu pensei na possibilidade de abrir um projeto na grade curricular como uma disciplina optativa. Pedi a colaboração dos professores interdisciplinar de especialidades afins, como a otorrinolaringologista, a parte da ortodontia, cirurgião bucomaxilo, fisioterapeuta respiratório e a especialidade, né, da DTM do orofacial. Tive a colaboração da professora Carolina Marins, que me capacitou na odontologia do sono, e de outros professores, e fui levar esse projeto para o meu departamento, é assim que funciona, da parte burocrática de uma federal, e foi aprovado na reunião de departamento, só que precisava de uma brecha na grade curricular, que eu acho que esse é o grande obstáculo, acho que é por isso que nenhuma outra universidade assim, conseguiu ter essa disciplina, porque eu acho que todo mundo tenta introduzir essa disciplina na odontologia. E eu consegui a brecha como uma disciplina optativa e eu mostrei a importância, a relevância do tema. E iniciamos em 2022 a disciplina, então já tem 4 turmas. A primeira turma foi com 6 alunos e a gente foi evoluindo no tema, no conteúdo, porque era tudo muito novo. Hã? Ela é uma disciplina optativa. Optativa na grade curricular. E foram com 6 alunos, depois despertou a atenção para 12 na segunda turma, que é por semestre. São 2 horas de carga teórica e 2 horas de carga clínica. Nós atendemos a população. E eu coloquei como semestre 60 horas, para quem quer definir 30 horas teórica, 30 horas de clínica. E a gente atende a população, o acesso é muitas vezes restrito, né? A gente tem uma disparidade mesmo do acesso, mas a gente tem conseguido levar essa disciplina também pelas parcerias. A gente fez a parceria, que é um grande desafio, que é a polissonografia tipo 1, com o Hospital Universitário do Gafegrini, o ambulatório. E lá eles triam os pacientes que têm apneia leve a moderada, sem muitas comorbidades, né, para eles tratarem. Então, eles triam para a gente faz o aparelho intraoral. Esse aparelho intraoral também é um desafio, porque tem um custo do aparelho intraoral. Então, a gente também fez parcerias com laboratórios. E com isso, e também fizemos parcerias com clínicas para poder fazer a cefalometria, a tomografia, enfim, todos os exames. Agora a gente conseguiu, através de um projeto, de uma verba, a gente conseguiu um scanner e um computador, né, para gerar esse scanner um scanner bom, né? Não vou falar a marca, não vou falar a marca aqui. Está dando uns passinhos, né? A gente está dando uns passinhos. E assim a gente conseguiu também, pela Liga Carioca do Sono, ter colaboradores de otorrino, que eu acho muito importante essa parte médica. A primeira aula é a parte médica, é o otorrino, que dá a fisiologia do sono, dá a introdução à polissonografia, porque tem todo um conteúdo, tem toda uma base que o dentista não tem na sua formação. E aí depois a gente faz a atuação do cirurgião dentista, a ementa vai falar sobre os aparelhos intraorais, as cirurgias que a gente consegue tratar a nível, como a gente faz a avaliação, o que eu acho muito importante
que eu estou vendo, que os alunos estão animados, porque de 6 foi para 24 alunos que a gente está tendo no semestre, e todo mundo quer fazer a nossa disciplina, então eu acho que é exatamente por agregar informações que as outras disciplinas não dão, não geram, não promovem. E aí eles conseguem identificar naquelas outras disciplinas de uma forma integral os pacientes que têm apneia obstrutiva do sono. E muitas vezes é muito curioso, porque os próprios alunos que se inscrevem na disciplina falam assim: ah, minha mãe tem apneia obstrutiva do sono, o meu pai ronca muito, a minha mãe não aguenta, já mudou de quarto. Então, assim, eles começam a vivenciar na realidade deles, né? Isso é muito interessante. Eu sempre falo isso para os meus alunos, porque às vezes o aluno ele vai fazer um curso, principalmente que eu dou curso introdutório e eu dou curso de formação de um ano, né? Às vezes o aluno vai fazer um curso introdutório e ele fala assim: ah, eu vim para ver como é, que eu tô curiosa, tal, não sei o quê, mas como é que esse paciente vai chegar até mim? Eu falo, então, né? A gente está falando só da apneia do sono, que é um distúrbio mais frequente que a gente mais vai tratar, né? Mas, como dentista, mas é tão frequente, né? A população de São Paulo, por exemplo, que a gente tem uma estatística que é 1 em cada 3 adultos, né? Da cidade de São Paulo tem apneia do sono, então a gente pode dizer que é 1 em cada 3 no Brasil, talvez não seja tudo isso, mas a frequência é muito grande, então, às vezes, esses pacientes estão na nossa cadeira ali para fazer um procedimento clínico odontológico que a gente não sabe, né? Então, é passar a reconhecer, né, esses pacientes. Então, utilizar o que a gente tem de questionário, de avaliação física, né? E nós, como dentistas, para a gente é muito fácil, né? A avaliação física desse paciente. Então, acho que isso é um ponto bastante importante. Agora, eu queria falar uma coisa que você estava comentando, Simone, dessa dificuldade inicial com os aparelhos e tal. Quando a gente começou lá no Instituto do Sono, e que comecei eu e a Fernanda, depois eu fiquei sozinha quando ela foi morar no Canadá, e a nossa dificuldade muito grande era essa parte de laboratório. E nós fazíamos os nossos próprios aparelhos. Isso foi em 1993, 94, mais ou menos, tá? Só faz um pouquinho de tempo. Não fala assim, não. Mudar de assunto, né? Brilhante. Só faz 30. Então, assim, quando a gente confeccionava os nossos próprios aparelhos. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Não é impossível a gente trabalhar de uma forma um pouco menos glamurosa, digamos assim, né? Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, aqui no Canadá, a gente já teve algumas discussões nesse sentido, assim, em grupos de pesquisa e tal. Por quê? Quando um paciente vai para um consultório particular, o dentista tem lá, eu faço esse tratamento, eu cobro tanto. E aí, acaba se tendo, já me fizeram esse comentário, acaba se tendo assim, você vai numa concessionária da Volkswagen, você pode comprar um Touareg, né? Ou você pode comprar um Gol, você concorda? Concordo. Você escolhe. Você vai comprar um carro de, sei lá, se custa 300 mil, tô chutando, tá? A gente não tem sempre essas coisas. Ou se você vai comprar um carro de 30, que custa 10 vezes menos, né? Normalmente ele vai no consultório e para ele escolher, né, se ele quer fazer uma coisa muito mais cara ou muito mais barata, provavelmente ele vai ter que ir outro profissional, porque ele vai naquele dentista e o dentista fala, não, eu cobro X, né? E não se tem muito uma coisa, às vezes a gente tem algum pré-fabricado, às vezes uma coisa para usar muito pouco tempo, né? Mas em geral a gente acaba tendo uma visão, eu vejo, muito limitada. E olha que eu estou falando da clínica, hein? Não estou indo nem para o sistema público, não estou indo nem para o paciente hospitalar, nem para os pacientes que eu atendia na Unifesp, que eram os pacientes de pesquisa, tá? Então, foi na época do meu doutorado de outros colegas, mestrado, doutorado da Thaís, enfim, de outros colegas que foram fazendo com a gente ia dando volume para o nosso ambulatório. No início, a gente fazia nossos aparelhos, depois a gente fez o que vocês fizeram, parceria com o laboratório, parceria com a clínica de radiologia, a gente conseguia verba de CNPq, então pagava uma parte, outra parte a gente fazia essa parceria, e assim a gente vai tocando, né? Mas eu vejo uma dificuldade muito grande da gente inserir um número grande de pacientes. É bem que o Edilson estava tocando nesse ponto no início, né? No início, não, acho que já no final da fala dele, da gente ter uma ação, como é que você colocou? Uma ação global, Edilson? Uma coisa que...
eu acho que uma política nacional. Eu acho que é, Ou uma política mundial, né, Suzana? Vamos aí pois para Portugal. Sim, eu acho que isso esse é que é a questão grande, é a formação de profissionais, que é muito díspara, é muito diferente de país para país, e não interessa ao continente, porque nós aqui na Europa estamos num continente e cada país tem tem as suas regras, não é? E a Cibele esteve cá e viu que não existe um padrão definido nas horas, no conteúdo, portanto, cada cabeça a sua ideia. Eu acho que, em termos globais, nós focamos muito na formação profissional, mas eu, talvez por ter aqui uma costela muito virada para a saúde pública, eu acho que é preciso muito, muito educar a população mundial, dar-lhes ferramentas para eles poderem identificar aqueles sinais de alerta, os sintomas de alerta e procurarem ajuda, porque acaba por ser um bocadinho aqui a lei do mercado da procura da oferta, não é? Que acaba por ser aqui um bocadinho isto, a economia aqui funciona um bocadinho assim, nesta área da saúde. Se nós tivermos por parte da população o pressing, a pressão de que alguma coisa eu tenho e não está bem, faz-nos a nós, profissionais, procurarmos formação, é certo, mas também a quem está acima, quem nos tutela, não é? O governo, quem nos orienta a tomar mais consciência ou estarem também mais conscienciosos para este problema. Eu acho que é um bocadinho aqui também esta dualidade, é a educação dos profissionais e não me refiro só a médicos e médicos dentistas, refiro-me a, se calhar, farmacêuticos, não é? Porque também contactam com um grande número de pessoas, enfermeiros, pronto, e depois, claro, passando para a parte educativa, é preciso também educar os professores, os educadores, pronto, enfim. Acho que há um caminho a percorrer, sim, mas acho que já se fez também muita coisa, embora falta fazer ainda muito mais, não é? Mas acho que pelo menos o alerta que se gera à volta desta patologia da apneia, que por ter tanta comorbilidade é muito falada, acaba por gerar aqui também muito interesse. Sim. Se a gente pensar que a medicina do sono, de uma forma geral, né, a área clínica do sono, ela é uma área muito nova, né? Quando eu comecei, muito pouco se falava disso. Eu me lembro, assim, acho que foi 2003, foi 2003, eu fui num congresso em Chicago, congresso da PSS, era a DSM junto, e nesse congresso estavam comemorando 50 anos de descoberta do sono REM. O sono REM foi descoberto em 1953, gente. Então faz 70 anos, né? Então é tudo muito novo, se a gente pensar. Então eu acho que a gente não está atrasado, acho que a gente está começando a enxergar as coisas, né? Eu acho que não tô falando do Brasil e estou falando do resto do mundo. Eu acho que está todo mundo começando a enxergar essas coisas. Hoje eu recebi um e-mail de uma professora aqui da McGill dizendo: você está no IADR, né? Vai ter, ela não é dessa área, tá? De sono, ela é da prótese. Ela falou: vai ter um simpósio sobre o ensino de odontologia do sono, né? E eles, eu não sei se você sabe, Suzana, mas o que eles colocaram lá, a formação de um comitê, eu acho que principalmente americano, pelo que eu vi das pessoas que estavam falando, são cinco pessoas, o Levine lá, que é o Lavine, sei lá, que é o presidente lá da academia, né, americana, ele está nesse grupo e está nessa palestra que vão estar em 5, que é amanhã, não, acho que era hoje, 12, acho que era hoje. Mas enfim, está no IADR, que está sendo agora, né, em New Orleans, e eles falando sobre isso, então eles querem criar esse comitê para dizer qual é o mínimo necessário que as faculdades de odontologia precisam se adaptar para incluir no currículo a dental medicine, né? Então a odontologia do sono. Então, eu vou dar um depoimento do que está acontecendo no Canadá. Então, isso não são... Aqui as leis são muito estaduais, né? Então, a maioria das coisas são definidas por estado. Inclusive, como se fosse o CRM, né? Que é o College of Dentists, eles têm
autonomia de algumas decisões, né? Tem algumas que são federais, mas, por exemplo, a parte de sono já tem alguns anos que eles tornaram, e eles fazem isso constantemente, eu acho bem interessante, que é a ordem de dentistas daqui, que é chamada de Ordem dos Dentistas, tem coisas que a gente vai tendo que se adaptar, vai tendo que se atualizar. Então, eu vou dar um exemplo, né? Não se falava em harmonização orofacial quando eu estava na faculdade há 30 anos, óbvio, né? Não se falava em odontologia de sono, óbvio. Algumas outras coisas que foram surgindo. Então, os dentistas, de tempos em tempos, eles têm que se atualizar e fazer um curso via internet, via web. Começou como curso presencial, hoje é via web. Se não me engano, são 40 horas, ou 20 horas. E agora me confundi o número de horas, mas enfim. E aí as pessoas têm que responder questões, tá? Se você não faz, você não se atualiza, você não consegue pagar o seu próximo CRM, CRO. Fica bloqueado. Então, você é obrigado a se atualizar para continuar com o seu registro funcionando. Então, assim, eles fazem isso e agora, na graduação, o que eles fazem? Esse mesmo número de horas é inserido na graduação. Então, eles acharam lacunas aqui e ali, porque a gente sabe que os programas de graduação também estão impactados, né? Não se acha muito espaço, né? Então, eles dão uma palestra aqui de 1 hora, outra palestra de 2 horas, né? E aí eles inserem alguns... no próprio hospital, onde tem o atendimento de paciente de apneia, eles fazem grupos de alunos que vão lá e acompanhando aqueles casos clínicos, né? E os alunos que fazem, na realidade, são os residentes, que aí depois que eles se formaram, que eles chamam de residência multi na odontologia, eles passam por todas as áreas, né? Durante 1 ano. Então, mas eu achei bem interessante porque é uma forma de... porque eu vi isso numa palestra que eles dizendo, e é verdade, né? A pessoa que é o coordenador desse programa, que é o Luke, ele falou assim, não dá para em 2024, ele falou isso há 2 anos atrás, 2022, um dentista sair numa graduação hoje em dia e dizer que nunca ouviu falar de odontologia de sono, né? Ele falou, se eu, formada há 30 anos, alguém perguntar para mim que eu nunca ouvi falar, poderia até dizer, bom, nunca ouvi falar, né? Então vai se atualizar, tal. Mas até isso eles estão fazendo, eles obrigam o dentista a se atualizar para ele ter um conhecimento mínimo, né? Saber que existe. Então, saber que isso está sendo feito, que acho que vocês já passaram por isso. Eu já tive casos assim, de chegar o paciente no consultório e falar assim, quem é essa louca que fez esse aparelho para você? Isso não existe. Um dentista falou pro meu paciente, tá bom? Então, assim, isso acontece até o ano de 2024. Então, não sei se já tem uma ideia nesse sentido aí em Portugal, Suzana, ou se você pode dar para a gente assim, um pouquinho esse panorama que a gente teve aquela discussão lá naquele simpósio lá simpósio. Das diferenças entre cada país, mais ou menos. Então, Portugal, Espanha e Itália estão mais ou menos alinhados no que diz respeito à formação de profissionais e também no que diz respeito à comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde das terapias. Só apenas a ventilação, o CPAP ou os BiPAPs é que são completamente, 100% comparticipados pelo Estado. Os dispositivos de avanço mandibular não têm comparticipação ainda. Alguns seguros, alguns planos de saúde privados comparticipam, mas comparticipam muito pouco. Portanto, os doentes não conseguem ter aqui um reembolso do montante que pagam. Depois, no norte da Europa também estão muito alinhados, a Alemanha, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, estão muito alinhados no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, porque o paciente tem a opção de escolha e as terapias são todas reembolsadas, quer seja dispositivo de avanço mandibular ou ventilação. Em termos de formação, é muito disparo, porque a formação pré-graduada existe em algumas faculdades, mas apenas como informação.
não é, não sei quantas horas ao certo, porque é muito dispara a formação. Depois em pós-graduado, sim, existem algumas formações pós-graduadas, doutoramentos e pós-doc, também alguma formação. Eu deixei a França para o fim, porque eu considero que a França talvez seja assim o exemplo aqui na Europa, E a Holanda pelo menos também, aquilo que eu... não? Como? A Holanda também. Holanda? Sim, a Holanda tem formação. A França eu deixei para o fim porque a França obriga a 2 anos integrado na universidade para formação em medicina dentária do sono e só permite o exame ou a entrada na academia francesa a colegas que tenham estes 2 anos de formação e têm que fazer o exame. É reconhecido também a ventilação e os dispositivos de avanço mandibular. Uhum. Portugal, E eu não me engano também, Suzana, o que eu me lembro de terem falado lá, que tanto na França quanto na Holanda, os aparelhos intraorais são cobertos pelo governo, né? sim, são totalmente cobertos pelo governo. Inglaterra, portanto, o United Kingdom, o ano passado conseguiu já também o reconhecimento dos dispositivos de avanço mandibular. Nós aqui em Portugal, nós temos tido várias mudanças de governo, portanto, a pasta tem estado a saltitar de ministro em ministro, não é? O que nós estamos neste momento prestes a conseguir, e eu espero bem que dentro de um mês se consiga isso, é o reconhecimento da competência em medicina dentária do sono pela nossa ordem, pela Ordem dos Médicos Dentistas, que depois será publicado em Diário da República e será reconhecido pelo Ministério da Educação e da Saúde. Portanto, já é uma diferenciação muito grande aqui em Portugal. Sei também que o assunto do dispositivo de avanço mandibular já chegou também à Assembleia da República, já chegou ao Ministério, tem estado a ser discutido, mas houve eleições, portanto agora vamos começar tudo do zero, já foi eleito outro governo, portanto vamos começar tudo no zero. Espanha está mais ou menos igual. Só uma pergunta, estão perguntando aqui se na França a odontologia do sono consta na graduação, se é obrigatória a disciplina de odontologia do sono, ou se é na pós-graduação que você está falando. Pós-graduação. Se tiver na pré-graduação, na graduação é algo muito pontual, mas isso acontece um pouco por toda a Europa. Por exemplo, na Espanha, eu leciono na Universidade Complutense de Madrid, desde que concluí o meu doutoramento, desde 2015, leciono uma disciplina facultativa, portanto opcional, de medicina dentária do sono, desde 2015 que eu faço isso, portanto, e começou por ser uma coisa opcional. Só que, por ser opcional ou não, não sei, eu tive sempre o anfiteatro cheio, eu tive sempre há cerca de 90 alunos, 90, 100 alunos no anfiteatro. Então a disciplina é mantida, passou por ser inicialmente dada ao primeiro ano, agora dou ao primeiro ano e dou ao último ano de formação. Há 3 anos esta disciplina opcional ficou parte do currículo de saúde oral preventiva, portanto faz já parte do currículo. Mas é algo muito pontual, é uma hora será uma hora no primeiro ano e uma hora no último ano de formação, não é? São 2 horas no cúmputo geral. Em Portugal, na Universidade Católica, eu consigo lecionar 4 horas, portanto eu dou aulas ao terceiro ano, ao quarto e ao quinto, e eu consigo lecionar 4 horas por ano, o que quer dizer que estes alunos, quando saem, trazem 12 horas de formação em medicina dentária do sono. Não é muito, não é nada comparado com aquilo que é a medicina do sono, mas já é alguma coisa e eles ficam bastante interessados também com isso. E aí em Portugal, o sistema de saúde cobre sonoendoscopia? Não. Porque eu acabei de descobrir um fato interessante aqui,
Aqui onde eu tô, no Quebec, eles cobrem a polissonografia, tipo 1, tipo 2, tipo 3, bom, acho que cobre todos, enfim. Para tipo 1 tem uma fila bem grande, assim, de meses, mas cobre. Cobrem o tratamento cirúrgico, cobrem a sonoendoscopia, porque é ligada ao setor de otorrino do hospital, mas não cobre aparelho intraoral, não cobre CPAP. Nem para paciente grave. É interessante, né? Então, tem algumas coisas de cobertura que eles têm aqui. Então, o sistema de saúde deles funciona bem, tem fila para tudo, mas funciona. Então, por exemplo, cobre óculos, cobre aparelho auditivo, o aparelho auditivo mais simples, não cobre aquele mais caro, enfim, mais tecnológico, mas cobre. A parte odontológica cobre algumas coisas, cobre para criança, dentição decídua, até a parte de dentição mista, acho que a partir de 12 anos só cobre extração, aquelas coisas emergenciais hospitalares, né? E para idoso eles estão com uma mudança aqui que estão querendo aprovar, mas ainda não está certo. Alguns estados aprovaram, outros não, enfim. Mas para a gente ver como tem lacunas, né? Então, às vezes a gente tem o diagnóstico, então Sim. consegue se fazer o diagnóstico e muitas vezes não é um paciente cirúrgico e aí não consegue se dar seguimento ao tratamento se o paciente não tiver uma condição de fazer isso. Aqui, portanto, a ventilação é coberta 100% coberta pelo Estado e os exames de diagnóstico ou de rastreio, portanto, qualquer tipo de exame de sono também. A questão é a lista de espera. Portanto, a lista de espera para a primeira consulta num serviço hospitalar público são 2 anos. O que é verdadeiramente quase vergonhoso, não é? Ter um paciente de 2 anos à espera de uma consulta com pneumologia. Só pneumologia é que faz, portanto, é desesperante. O que eu consigo fazer na equipa onde estou integrada, porque eu estou integrada numa equipa multidisciplinar, é que nós temos uma consulta de sono a funcionar na clínica, com o apoio de vários laboratórios de ventilação e quando diagnosticamos pacientes que têm que ser tratados com ventilação, é o laboratório que consegue a comparticipação a 100% com o Estado. Portanto, os laboratórios conseguem dar aqui, ter aqui um esquema montado que não é nada ilegal, é tudo legal, mas conseguem ter um esquema montado, porque um paciente com uma ventilação já prescrita, diagnosticada e já com o ventilador, consegue subir na lista de espera, não está a passar à frente de ninguém, mas já é considerado para controle e consegue sair dessa lista de espera e ir para a lista de consulta de controle. Portanto, nós conseguimos, no fundo, vazar, não é? Diminuir a lista de espera com esta parte paralela. Conseguimos fazer isto assim. Entendi. Tem alguém perguntando aqui, até se a Simone está indo no hospital, como é que é? Do sono da Unifesp. Qual o percentual de... Estou na Unifesp, não. Na verdade, era eu. É. Não estou mais. Mas, na realidade, a gente não é um hospital do sono, a gente tem um setor de polissonografia e a gente tem ainda um ambulatório. E agora esse ambulatório a gente atende com menos frequência, a gente drena os nossos pacientes que seriam para o ambulatório, para os nossos cursos, né? Ou para as teses, mas atualmente não tem ninguém fazendo tese com paciente nessa área. Então, a gente não tem um hospital do sono com atendimento clínico de dentista. Então, por exemplo, se perguntar a quantidade de dentistas, tem semana que está a Thaís, eu estou em São Paulo, Thaís, Andréa, Caetano, às vezes o Milton, que é a nossa equipe lá, que somos em 5. E quando tem o curso, tem mais 20 alunos e nós 5 e mais 3 monitores, tá? Mais ou menos esse número, que varia bastante. Mas é isso. E Simone, você queria falar alguma coisa? Achei que você ia falar. Não, eu acho que perguntaram também sobre que o aparelho intraoral, qual é o tratamento do ronco? O aparelho intraoral também pode tratar o ronco. Sim. E fora as comorbidades, né, os fatores de risco que levam ao ronco. Sim. Então é isso que a gente passa para os nossos pacientes, esses cuidados, essas orientações. Aqui
aqui também, o Dr. Paulo Bartolo perguntando para o Edilson, Edilson, se você sabe se tem alguma previsão para a chegada dos estimuladores do nervo hipoglosso, da cirurgia, né, de estimulador do nervo hipoglosso, de aprovação. Ô, Sibeli, esse é um assunto que eu individualmente tenho um interesse muito grande. Já fiz alguns cursos e já falei com as empresas que comercializam isso, né? Eles dizem que não há interesse de vir para a América Latina nos próximos anos. Eles não vislumbram a possibilidade econômica disso acontecer. Caro, né? Tá? Muito caro, está muito fora daquilo que é a realidade nossa. Custa $25.000, né, nos Estados Unidos, até um pouco mais quando você tem o segmento. Então, eles dizem que ainda não acham que tem mercado. O que eu acho é que com o ganho de escala em produção, e a empresa que mais faz isso nos Estados Unidos vem aumentando as indicações de uma forma, às vezes, um pouco duvidosa, aí, como eles vêm aplicando isso, né? Eu acho que isso é um pouco, né, duvidoso, mas eu acho que isso tende a baratear curso, e tecnicamente falando não é nada tão difícil, né? Realmente é difícil a tecnologia. Eu queria, já que... coisas novas tendem a baratear com o tempo, né? Sem dúvida alguma. E aí tem mais de uma marca acontecendo. Então tem uma única que tem a aprovação pelo FDA, tem uma que está finalmente disso, para isso acontecer, e uma outra que é uma outra ideia um pouco diferente, né? Mas aí já tem novas ideias, tem até um outro tipo de estimulação cervical que vem aí acontecendo. Eu acho que é um capítulo muito interessante de uma tecnologia que vai ajudar casos que, né, a gente sabe, temos várias maneiras de tratar, mas a melhor ainda não está clara. E essa coisa de como você individualizar o seu tratamento é o que faz a diferença, né? E eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que essa experiência que a Simone trouxe aí do que ela fez lá no Rio, acho isso muito, muito valioso, de como você... E veja como as pessoas podem fazer a diferença ainda, né? Você agregar um monte de gente, você fazer algumas outras coisas aí. A Suzana dando aula num outro, né, país e ter uma sala cheia. Você vê como isso faz, né? Eu tenho uma frustração. Eu tentei, via a Associação Brasileira de Medicina do Sono, fazer um levantamento da carga horária de ensino nas escolas médicas de sono. Eu parei, porque eu me frustrei. De 0 a 30 minutos. Há locais que têm uma disciplina inteira, há locais que têm uma... Né? Então, há uma discrepância. Então, essa coisa de disparidade, isso é assustador, né? Mas é o que vocês disseram, né? Como é que no século XXI, em 2024, a gente vai dizer que tem alguém que sai da faculdade sem ter ouvido falar de sono? Pois é, foi isso que um Como é colega que isso pode acontecer? do Canadá falou, e eu concordo plenamente, né? A gente tem que ter um mínimo de nivelamento, né? Para aqueles profissionais que estão saindo para o mercado, para eles terem noção do que existe um pouquinho de cada área, embora o cara possa sair da faculdade de medicina e nunca mais querer ouvir falar de otorrino, ele ser hospital, por exemplo, né? Ele não quer ouvir falar do resto, mas você tem que ter noção de que as coisas existem, que o seu colega está fazendo aquilo e você pode indicar para alguém, você tem que saber orientar seus pacientes, porque o paciente é tudo, né? Não é uma coisa ou outra. E você sabe uma coisa que essa aqui, até uma das coisas que está escrita aí, mas o grande fato é isso. Quando você aprende alguma coisa lá na faculdade, que você tem um conceito, você faz upgrades disso, né? Você vai acrescentando informações. Quando você não aprendeu nada, a primeira coisa que você pensa é que não é verdade aquilo que estão te trazendo, né? Eu acho que a gente tem um preconceito ainda em sono muito grande quanto a isso. A gente fala de algo, assim, mas será que é verdade esse negócio do sono, que não dorme, que tem doença, não sei o quê? Ainda nós estamos nessa fase, né? Eu acho que isso é muito aquém do que a gente tinha que estar discutindo por um momento, né? Exatamente. Imagina quando eu comecei, então, as pessoas olhavam, mas um dentista, coitado dessa moça, né? Acho que ela não sabe o que ela está fazendo. Acho que vocês tinham mais ou menos essa ideia. Mas é por aí mesmo. Mas eu acho que esse trabalho que a Simone está fazendo lá, que você está fazendo em Campinas, que a Suzana está fazendo em Portugal, quer dizer, esse trabalho de formiguinha, cada um no lugar, fazendo um trabalho sério, que vai crescendo, né? Esse trabalho que a gente está fazendo lindo aqui da Semana do Sono, que todo ano o Brasil é campeão na Semana do Sono, né? Por quê? Porque a gente quer informar, a gente quer levar isso para a população, mas eu acho que, infelizmente,
para ter mudanças nos nossos cursos de odontologia de medicina, que é uma coisa assim que a gente consiga realmente nivelar e não esperar só a boa vontade de alguém como a Simone, por exemplo, a gente precisa ter isso lá no nosso Conselho Federal de Odontologia, por exemplo. Na medicina já tem, né? Eu acho que já tem, né, Edilson? Uma coisa mais... Tem, mais... assim, especialidade. Nós temos uma área de atuação, né, em medicina do sono, então vários médicos de diferentes especialidades podem se tornar especialistas em sono, né? Contanto que, claro, façam a formação aí de 2.880 horas, prestem uma prova de certificação, né? Então tem isso já muito claro. O que a gente vê que, infelizmente, a busca por essa formação ela está pequena, tem poucos locais de formação, né? Então a gente replicar locais de formação acaba sendo uma ideia que eu acho que facilitaria. Você não ter que trazer as pessoas de muito distantes. Claro que o que a gente faz agora, o que nós estamos nessa ação agora, né? A Cibele está no Canadá, a Suzana está em Portugal, a Simone está no Rio, eu estou em Campinas. Quer dizer, olha como dá para fazer um monte de outras coisas. Acho que isso abre um leque enorme, né? Mas eu acho que essa coisa da formação está perto, principalmente na parte clínica. Não tem como substituir isso ainda, né? Eu acho que a gente já está no caminho de conscientizar a população, né? As pessoas estão muito mais cientes de que roncar não é normal, né? Que alguém ronca, faz um ruído diferente, olha, aquela pessoa para de respirar, né? São coisas que a gente já ouve hoje em dia que a gente não ouvia antigamente, né? Há pouco tempo atrás. Então, eu acredito que a gente já está indo num caminho... A própria mídia, né, gosta do sono, porque é uma coisa que vende, né? Que todo mundo dorme, né? Bem ou mal, todo mundo dorme. Então, aparece na televisão, aparece no jornal. Então, acho que isso nos ajuda a conscientizar a população, que também... no Brasil, pode ser as coisas um pouco mais lentas, no sentido de se conseguir uma sensibilização governamental e estrutural, como do nosso conselho de classe, que, por exemplo, aprovou a harmonização orofacial assim, né? Como uma coisa que ninguém entendeu muito como é que aquilo saiu. E a gente continua lá nos esquecidos lá, porque não tem não tem influência, né? Mais ou menos, por aí. Gente, eu queria agradecer muito. A gente está finalizando, temos 1 minuto para finalizar a nossa live. Foi muito legal conversar com vocês. Eu acho que eu estou vendo as pessoas aí comentarem quem entrou e todo mundo gostando muito da... Eu queria só tirar aqui os comentários para poder fazer... Gente, eu sou péssima nessas coisas, tá? Se vocês puderem fazer uma foto sem comentário, não tem jeito, né? Eu queria... Não sei. Tirar os comentários. Não saberia te dizer. Mas a pessoa, ela não é assim das mais ligadas, entendeu? Nessa coisa do... não é aqui também. Deixa pra lá. A gente tira uma foto assim, tá? Se vocês puderem tirar, eu vou ficar feliz. E aí, então, queria agradecer muito. Eu acho que a gente teve discussões muito legais aqui, cada um trazendo as suas experiências, né? Como o Edilson falou, de lugares diferentes, de países diferentes, eu entre Brasil e Canadá, então tem a experiência daqui também. Foi muito bacana. Muito obrigada, gente. Uma ótima semana. Obrigada. Nós é que Muito obrigado. Obrigada, beijinho. Boa Boa noite. noite. Bons sonhos. Boa noite. Claro. Bons sonhos, né, Suzana? Está na hora de dormir. Hoje é curtinho, porque às 5 da manhã tenho que ir para o aeroporto. Amanhã vou para a Bélgica. Sei bem que tem alguém no avião. 3 horas de fuso horário. Sim. Tchau, boa viagem. Adeus, boa noite. Um beijinho grande para todos. Beijo. Até, tchau.